É motivo de grande alegria estarmos aqui juntamente com você para a nossa resenha teológica. E hoje conversaremos sobre os principais temas de domingo, dia 4 de fevereiro. E você é o nosso convidado, a nossa convidada. Falaremos um pouco sobre o sucesso e temos uma pergunta aqui. É necessário comprar um carro? Você precisa realmente comprar um carro? É uma necessidade? Vamos responder aqui entre tantas outras perguntas. Eu conto aqui com o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da nossa igreja, e também pastor Alcenir Mota, pastor de missões, terceira idade, com mais viagens missionárias aí, né, pastor Alcenir? Logo você vai falar um pouco mais para a gente. Mas aqui nós começamos cedo, né, pastor Israel? Começamos cedo com muita alegria, 7 da manhã. 7 horas da manhã, mas antes quero fazer uma provocação aqui para dizer para você o seguinte: Alcenir não tem carro, Samir não tem carro, e eu tenho um carro tinindo de bom do ano 2010/2011. Então eu posso falar uma coisa, eu posso falar outra, mas é um carro da década anterior, né? Então acho que nós somos suspeitos para falar desse assunto, porque nós somos fracassados, né? Você não tem carro, não tem carro velho. Vamos falar sobre esse assunto? Bom, é só uma provocação aí, que sei que você acha. Mas nós, no culto das 7 horas, nossos momentos com Cristo, temos refletido aí sobre Eclesiastes, um livro assim, que muita gente diz que é um livro pessimista, um livro negativo, mas é um livro muito positivo. Eu destaquei muito o viver o presente, né? A alegria da santidade, claro, com a responsabilidade, o esforço, mas sem que a gente se arrebente. Então, convido você a participar um pouquinho, mensagem curta, um texto que nós lemos, capítulo 9 de Eclesiastes. Aliás, eu comecei essa série pela sugestão de uma de nossos participantes, mas só que a coisa vai se alongando, às vezes um versículozinho, a gente se alonga muito aí, mas estou perto de acabar no 9, né? Tem sido uma experiência muito rica para mim, refletir um pouquinho sobre cada uma dessas realidades. Por que será que Eclesiastes é chamado tanta vez de um livro mal-humorado? Por quê? Acredito, sabia, que as pessoas gostem da famosa caixinha de promessas. Você não tem que fazer nada, mas vai dar tudo certo. E o Eclesiastes diz o seguinte: tudo bem, usufrua da vida, mas lembra do seu Criador. E ele vai permitir que venham as consequências. Essa parte eu não quero. Saber que os meus gestos errados têm consequências, eu não quero esse texto da Bíblia. Eu prefiro o outro que diz: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais tudo Ele fará, que também é verdade. É verdadeiro. Mas também é verdade que você tem que se lembrar do Deus eterno no dia da sua juventude, no tempo da alegria, naquilo que você faz, no sucesso, na felicidade, na paz, na correria, no prazer. Tem um preço, não é? E eu gosto muito do provérbio quando diz o seguinte: olha, se esforce, mas não arrebente os músculos, não traga dano para a sua vida, porque depois essa sabedoria, viver com sabedoria, até hoje eu escrevi sobre isso no Bom Dia Amigo, é algo. Inclusive, eu citei um pensamento da Marina Silva, em que ela diz o seguinte: eu peço a Deus que, à medida que a velhice for chegando, eu também adquira sabedoria, porque é péssima a velhice sem sabedoria. Mas você não acha que a pessoa, por ficar velha, é mais sábia, Alcenir? Israel, a experiência tem mostrado, infelizmente, que não, né? Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas o fato é que a gente percebe que às vezes que aquelas características ruins que a gente tem
na juventude, ali na faixa adulta, elas acabam aflorando de uma forma assim surpreendente quando a gente chega na terceira idade. Deve ter uma explicação por isso, mas é interessante, né? Porque a pessoa que era ranzinza e tal fica mais ranzinza, a pessoa que era mais briguenta acaba ficando mais briguenta, e a gente vê que nem todos conseguem envelhecer e trazer junto com o número de idade, né, dos anos vividos, também um crescimento em termos de sabedoria. E aí a gente precisa também entender, né, Jair? Eu queria jogar essa bola para você. O que é sabedoria, né? Sabedoria é você ter aí diplomas, porque existe uma diferença, né? Existem pessoas que não têm estudo, mas são pessoas sábias. E tem pessoas que têm muito estudo e que não são sábias. Como é que é essa história? É a tolice, não é? No livro de Provérbios, você gosta tanto dessa ideia da... Sim. A tolice não tem idade, né? A tolice não tem idade. Então, eu acho que essa é uma questão realmente... É como a palavra cultura. A pessoa é culta. Não, tudo é cultura, né? Ela é erudita, ela é estudada. Penso que, obviamente, sabedoria é uma capacidade de discernir o certo do errado, o bom do ruim. Quando nós conseguimos, porque tem muitas coisas que parecem certas, mas se nós formos sábias, veremos que não são certas. Por exemplo, reação. Samir me bateu, eu bato nele com mais força, obviamente, né? Se eu for sábio, eu direi, bem, ele me bateu. Se eu reagir, ele vai reagir. Eu vou ter que vai acabar. O provérbio diz, olha, não comece uma briga, porque você não sabe como vai terminar. Começar é fácil, dar o primeiro soco, o primeiro grito, o primeiro palavrão é fácil. E o que vem depois? Então, acho que sabedoria tem a ver com santidade, serenidade, e essa capacidade que é uma inteligência espiritual, que você também gosta muito, de discernir isso. Parece certo e é, parece certo e não é. Deveria vir com a idade, mas para que a gente adquira corações sábios, na expressão lá do poeta bíblico, nós temos que desejar, colocar isso no nosso coração, valorizar essa sabedoria e buscá-la. E, sem dúvida alguma, Deus nos deu um recurso assim que não tem adjetivo, né? Não tem adjetivo para descrever esse recurso que Deus nos deu, que é a Bíblia Sagrada. É o livro de Provérbios, né? Qualquer decisão que você tem que tomar está lá. O que é certo, o que é errado, está lá. Está lá na nossa linguagem, não em nossa cultura, mas em nossa linguagem, claríssimo. Mas a gente, infelizmente, sabe que o errado dá errado, mas quando eu faço errado, no meu caso, não no seu, nem no seu, vai dar certo. Ora, o errado não vai dar. E como a gente relacionar que está realmente muito junto sabedoria e santidade? Nós concluímos, ou ainda não concluímos, o estudo sobre santidade, a série sobre santidade? Concluímos. Eu senti que ainda as pessoas gostariam de ouvir mais sobre o assunto, mas o grande risco que a gente precisa, como pregador, evitar é não dar fórmulas, porque as fórmulas se aplicam a mim, mas não se aplicam a você. Se eu digo assim, por exemplo, o tema do carro, eu digo, hoje nosso tema é carro. Aí você diz assim, o assunto não me interessa. Ou, hoje o nosso assunto é como ter uma casa própria. Não, eu decidi que não vou ter casa própria. Então, tudo aquilo que eu falar não se aplica a você. Não é? Então, a fórmula, a gente tem que tomar muito cuidado, mas acho que os princípios estão dados. Né? Sim. Eu penso em
em 3 palavras, estão, ao meu ver, juntas. Santidade, sabedoria, serenidade. O que vem primeiro é difícil saber, não é? Mas penso que a sabedoria é um alicerce, porque levar Deus a sério, ter a consciência da presença dele conosco, é o fundamento da sabedoria. Então, eu acho que esse é um aspecto. Eu acho que sabedoria vem do Salmo 1, né? Da leitura e da aplicação da palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cara, temor do Senhor, você acha que essa palavra faz sentido para a gente hoje? Temor? Porque temor é medo, né? Mas tem que ter medo de Deus? Não, eu compreendo o temor como a consciência da presença constante de Deus. Então, se eu tenho essa consciência que eu estou aqui, Deus está comigo, a presença dele está aonde estiver, qualquer horário, qualquer lugar, qualquer momento da vida, a presença de Deus ali. Então, eu vou temer. Não tremer de medo, mas temer porque eu tenho essa consciência. Porque Deus é santo. Nós buscamos, queremos ser santos e buscamos a santidade, mas Deus é santo. Então, quando eu vejo, contemplo a santidade de Deus e sei que esse Deus santo está comigo, eu tenho aí o temor. Mas qual seria uma palavra melhor para temor? Pastor Israel, pastor Seni, que palavra seria melhor aqui para temor? O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Sabe, eu acho que passa mais ou menos pelo que você falou, né? Eu gosto muito daquela imagem de Isaías, né? Ali no capítulo 6, quando ele tem aquela visão, né? Dos anjos voando, e aí ele tem essa sensação, aquela ai de mim, né? Porque estou perecendo, porque os meus olhos viram, né? O Senhor, e aí tem aquela imagem do querubim que sai. E então, eu acho que essa questão de sabedoria, temor como presença de Deus, essa noção de que Deus está conosco, nos traz sempre esse objetivo de não querer pecar, sabe? E é isso que às vezes falta, porque a gente perde essa noção da presença de Deus. O Jael, inclusive, mencionou muito isso aqui no domingo, né? Essa questão e muitos acabam... Eu mesmo teve uma época que orava nesse sentido, né? Agora quando entramos na tua presença, né? Na nossa oração, e muitos continuam fazendo isso hoje, é como se no nosso inconsciente tem momentos que eu estou na presença de Deus e tem outros momentos que eu estou fora da presença de Deus. E aí quando eu estou fora da presença de Deus, o meu velho homem toma conta, né? Porque eu não estou com aquela consciência. Então, eu penso que a sabedoria, né, essa noção de santidade tem muito a ver com essa realidade de que Deus está presente em todos os lugares da nossa vida e que não tem para onde nós nos escondermos do Senhor, né? Foi uma ênfase também que você deu aqui, né? Lá no fundo do mar Deus está, aonde você estiver, Deus está conosco. E aí você vai procurar viver sempre de forma a agradar a este Deus santo, né? Então, a reação de Isaías e de Moisés, de Abraão, né? Sempre quando tem esse contato com Deus, ele tem que fazer diferença, né? no nosso agir. Eu não tenho dúvida, Samir e Israel, se eu mantivesse sempre essa consciência, né? Eu teria evitado muitos dos erros que eu cometi ao longo da minha jornada. Eu acho que não preciso acrescentar nada, só vou trazer o exemplo aqui de um homem admirável, José, filho de Jacó. Ele estava na casa de Potifar, foi tentado a trair a sua fidelidade. Mas ele tinha consciência da presença de Deus. Ele disse, eu não vou pecar contra Deus. É sensacional isso. E a diferença de Davi, né, Michael? Eu comparo muito são duas situações. É o Davi quando olha ali para Betseba e o José... Vou pecar! Pois é, e o José quando é tentado ali pela mulher de Potifar. Não vou pecar! São dois comportamentos completamente diferentes. Aí depois, no outro momento, nós temos José na prisão. De novo ele foi tentado, a tentação da amargura.
Deus me abandonou, fui fiel a Ele, olha o que eu ganhei. Mas ele continuou sabendo que ali na prisão Deus também estava. Depois ele foi erguido pelo poder de Deus, pela bênção de Deus, para o palácio. Se tornou o Deus, vamos colocar assim, um Deus, né? E tudo que ele faz revela. Quando ele perdoa os seus irmãos, só tem uma explicação para aquele perdão. Que veja, será que se eu tivesse um irmão ou irmãos, eles me vendessem como escravo para uns desconhecidos, para nunca mais ver, aí eu chegaria em casa, contaria uma história dizendo que eu fui despedaçado pelos leões, e conviveram com isso, parece que tem uma tranquilidade do mundo. Aí esses irmãos, de repente, eu estou numa posição lá em cima, sou agora o presidente da república, aí chegam os meus irmãos, pires na mão, pedindo um pãozinho para não morrer. No mínimo eu diria, tá bom, vocês sabem quem sou eu? Agora vão pagar o que vocês fizeram comigo. Mas isso seria eu sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus. Mas eles perdoam os irmãos. Não só perdoa os irmãos, mas convida os irmãos para morarem com ele no palácio. Além do seu pai, evidentemente. Então, eu acho que essa é a diferença. Daí a expressão temor, não é? Mas essa é a ideia. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu estou aqui agora na igreja, é claro. O pardal fez um ninho ali. É claro, aqui Deus habita. Tá. E na minha casa? Há um autor chamado McChenney, ele tem um pensamento muito interessante. Orar, eu estou citando de cabeça aqui, né? Orar é ter certeza que Deus está do lado, no outro quarto. Você está aqui orando, ele está do outro lado. Não estou orando a um Deus vago, né? Eu acho que muita gente tem um conceito deísta de Deus, né? Um deísta. Se Deus existe, eu toco aqui a minha vida, toco aqui do jeito que eu quiser, porque ele não vai interferir, né? Mesmo alguns cristãos têm essa, infelizmente, visão, essa falta de temor, ou de convicção, ou de consciência, ou de certeza dessa viva presença de Deus, para nos condenar no erro e para nos abençoar, para acertar. Então a forma na qual nós vivemos está intimamente ligada à nossa teologia. Sem dúvida alguma. Então se eu oro ou penso, Senhor, agora vou entrar na sua presença, como eu não estivesse na presença dele, eu posso viver conforme essa teologia. Como diz na gíria, eu deito e rolo. Mas domingo não. Domingo eu sou um cara simpático, porque estou na presença de Deus. Eu sou sorridente, estou na presença de Deus. Eu sou compassivo. Mas segunda, aí é a lei da selva. Da mesma forma que na minha teologia Deus pode ser aquele que deu corda ao mundo e saiu, né? Aquele que está distante, ou é o Todo-Poderoso apenas no seu trono, eu posso ver como Deus lá no seu trono, cheio de poder, sem se importar conosco. Sem se importar conosco. Então, o Deus poderoso, onisciente, onipresente, ele pode também ser um Deus próximo ao homem. Então fala, ele pode estar aqui? Não pode. Não pode. Porque poder é uma possibilidade, ele não pode. É uma realidade, ele é presente. Ele é presente. As duas palavras assim, utilizadas na teologia, transcendência, né? Acho que é um conceito que todo mundo entende. Transcende, não tem explicação no nosso plano de vida. Mas ele é imanente, é uma palavra mais difícil, né, no nosso vocabulário. Mas a ideia de presente, de junto, né,
coevam, contemporâneo, ali atuando, participando. Um dos nossos problemas, Samir, é o seguinte: quando nós lemos a Bíblia, nós não temos dúvida que Deus é onipotente e imanente. Sim. Mas é na Bíblia. E na nossa vida, é diferente? A transcendência não impede imanência. A transcendência e a imanência estão juntas em Deus. Totalmente fazem parte da face de Deus, não é? Como se pudéssemos fazer uma comparação, uma nota de dinheiro, o verso e o reverso, né? O anverso. Não tem como olhar para Deus sem contemplá-lo em sua beleza e em sua manifestação conosco. Por isso, eu acho que Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é exatamente isso. Eu fico imaginando a dificuldade. Como é que ele está aqui com a gente e ele é Deus? Não, não pode ser. Como é que Deus está lá no céu e está aqui com a gente? Não pode ser. Nossa cabecinha é curtinha, né, Alcenir? Aqui, na verdade, era um programa de diversão, mas com um conteúdo ideológico anticristão muito forte. E eu parei de ver a série, porque se chama Manifesto. Estou sendo claro aqui. Eu parei de ver. Porque qual é a ideologia ali presente? Tudo que está envolvido com o cristianismo é ruim, mas o budismo é legal. A religião afro, no caso filme americano, né? Tarô, essas coisas, isso é legal, são pessoas muito sábias. Mas quando um cristão aparece, é sempre no erro. Por exemplo, então eu fui observando que os valores que pareciam ser até mesmo propositais era o contrário do que eu creio. Eu não vou ver isso. Não que eu me influencie, mas até foi interessante ver o que as pessoas pensam, etc e tal, não é? Mas não. Só que parte do versículo bíblico. Todas as coisas cooperam. Então, a partir daí, o argumento tudo está interligado. Aí começa o filme, que é uma ficção bem bolada. Mas o preço para eu ver isso é eu afirmar aquilo que eu não creio. Parei de ver. Pô, você é preconceituoso? Não. Eu vi uma temporada toda. Digo, eu não quero ver isso. Então, mais ou menos isso. Então, voltando aqui ao teu sábio pastor lá. Jesus assistiria o negócio dessa vez por curiosidade, até visitado, não veria. Não quer dizer que às vezes tem uma coisa ou outra com a qual eu não concorde, mas quando você vê que é um propósito, é uma pregação religiosa contra a minha fé, por que eu vou ficar vendo? Então eu vejo que santidade tem uma relação com ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, e sentir como Cristo sente também, porque nesse seu exemplo, quando eu olho para um filme desse e vejo que o Senhor Jesus não se agradaria de uma mensagem dessa, então eu estou sentindo como o Senhor pensa, eu estou pensando conforme o Senhor Jesus pensa. Então, santidade tem também a ver com a mente de Cristo, como que o Senhor Jesus ele agiria, pensaria nesse momento, como está na sua palavra, mediante essa situação, como ele pensa. Tudo nasce na mente, desenvolve-se na mente e termina na mente. Né? Eu estou até com uma questão que eu preciso resolver internamente, mas eu falo coração, está o seu coração, etc. Tem me perguntado se essa expressão ainda faz sentido, se as pessoas ainda usam fora do meio cristão, se essa palavra guardar no coração, por exemplo, ainda faz sentido, mas essa é uma questão. A nossa mente, coração, nosso ser, ele é uma unidade. Então, eu faço aquilo que eu penso, é na comida, é na bebida, é na diversão, é no trabalho. Então, por exemplo, eu gosto do caráter. É uma coisa terrível o caráter, né? Então, se eu sou uma pessoa, aspas, de bom caráter, eu vou resolver os meus conflitos
de uma maneira santa. Mas se eu sou um cara de mau caráter, eu vou chutar, eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou fraudar, porque eu sou isso. Então, voltando no negócio da sabedoria e velhice, quando você estava falando, eu me lembrei disso. Infelizmente, não necessariamente a velhice traz sabedoria, mas deveria. Então eu não posso me contentar com aquelas minhas mazelas, com aquelas minhas falhas, que agora avultam e dizer, é assim mesmo. Não, o fato de eu ter ficado velho deve me dizer o seguinte: isso fez parte do meu jeito de ser, mas agora me ajuda, ó Deus eterno. Não quero que faça, seja o que for, não é? Esse é o caminho, né? No nosso programa Momentos com Cristo, não é? A psicóloga Nete Vitor dos Santos Pinto disse isso. O que eu quero que não aconteça comigo? Os votos negativos, né? Alguns eu preguei sobre isso. Quais são os votos que eu faço que não farei? E o pastor André citou no próprio culto, ele disse, não vou reagir do modo que eu tenho reagido ao estresse. Isso é santidade. Santidade a gente fica pensando que é uma maneira de orar, uma maneira de louvar. Não, é uma maneira de viver santo, né? E pastor Israel, chegando aqui na temática, antes de falarmos sobre o sucesso, nós temos algo importante no culto das 17 horas, que o senhor falou sobre as mulheres que Paulo cita em Romanos. E no último capítulo de Romanos, algo belíssimo. Paulo, depois de vários capítulos, numa alta teologia, começa a falar para pessoas que aquele abraço, mandando aquele abraço, aquela saudação, né? E ali tantas mulheres que a gente vê que faziam parte da igreja, da comunidade, do trabalho junto com o apóstolo Paulo, do crescimento da igreja e como ele valorizou. É interessante que até como a mãe de Rufo, né? Olha, manda aquele abraço para sua mãe como fosse minha também. Sensacional. Né? De conhecê-la. Quem sabe ela preparava aquele prato especial ali, aquele peixe bem assado para o apóstolo Paulo. Não sabemos, fica só na imaginação. A dieta era mediterrânea. Era mediterrânea, por isso que eu fui no peixe e não no churrasco, né? Mas, pastor Senir, o que nós podemos aprender com esse capítulo de Paulo, onde ele fala de tantas mulheres, cita as mulheres, e qual o lugar da mulher no cristianismo, na igreja? Essa parte final eu vou deixar para o pastor Israel, porque há um desenvolvimento aí, né, e a gente vive dentro de um contexto em que ainda é questionável essa questão do papel, né, da mulher como pastor, como pastora e diaconisa, e a gente está aí aprendendo com o pastor Jael nessa caminhada. Agora, Samir, esse capítulo 16 de Paulo, ele me ensina muito a questão da gratidão, né, cara? De você ser grato. Eu vejo ali quando Paulo começa a nomear essas mulheres, esse sentimento de gratidão por tudo que ele viveu, né, que ele passou ali junto com essas mulheres. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento com relação a isso, porque a gente tende muito a ficar sempre nas nossas demandas, de pedido, e a gente esquece de agradecer a pessoas que foram importantes na nossa vida, na nossa trajetória. E às vezes você, sabe, eu penso que não é uma coisa assim pensada, mas é questão mesmo da cultura. A gente acaba sendo levado muito para as nossas necessidades, eu preciso disso, preciso daquilo, coisa. E ao longo da nossa trajetória, a gente tem muitas pessoas que estão ali nos ajudando, né, nos amparando, e acabam
no esquecimento, né? Você se esquece de agradecer. É tipo aqueles 10 leprosos, né? Quer dizer, todos foram curados, mas 9 foram lá direto, já consegui o que eu quero e foi embora. E há essa tendência. Então, quando eu vejo o apóstolo Paulo nomeando essas mulheres ali, eu vejo um camarada que é grato, né? Ao longo da minha trajetória, pessoas me ajudaram. Eu estou aqui, eu realizei tudo que eu realizei e muitas pessoas foram importantes nessa trajetória. E aí eu procuro me policiar, né, com relação a isso, de estar sempre atento, né, para agradecer, porque eu sei que essa não é uma tendência minha. Então, você mencionou o fato, né? Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo chega àquele apogeu teologicamente difícil, que é o lugar do povo de Israel. São 3 capítulos muito difíceis. Antes ele estava falando já desse pensamento de Deus que nós não alcançamos. Aí ele termina a carta dele aos Romanos, no capítulo 15, assim: antes de seguir para Jerusalém, preciso que orem por mim, no poder de Jesus Cristo e no amor do Espírito Santo. Sejam meus parceiros de oração. Peçam para que os descrentes de Israel não me prejudiquem. Peçam para que os nossos irmãos da igreja em Jerusalém me recebam bem. Peçam para que depois de tudo isso, Deus eterno me permita chegar a Roma com tranquilidade. Então passar um tempo de alegria com vocês. Oro para que a paz do Deus eterno abençoe a todos. Amém. Acabou. Bem, eu fico pensando no processo da escrita. Tércio é o amanuense, é o secretário, é o que ouve e coloca no papiro ou no pergaminho. Então, ele, ponto final. Imagino, Paulo diz: Tércio, obrigado pelo seu trabalho. Olha, depois aí de tantos momentos juntos, terminamos essa minha carta. Muito obrigado. Pode embrulhar aí, entregar para a Febe, para levar até os irmãos de Roma. Aí Paulo, tudo é imaginação, né? No dia seguinte ele acorda e diz: Tércio, minha carta eu acho que ficou legal, gostei da carta, acho que está clara, acho que está bem resumido o que é o cristianismo, a teologia bíblica, está tudo ali, coloquei o meu melhor ali. Mas Tércio, está faltando uma coisa. Eu tenho que agradecer aqueles irmãos. Aí ele começa a agradecer. E aí você observa que ele também para. Aí daqui a pouco ele começa de novo. Não é? Aí a brincadeira, quem sabe não teria o capítulo 17 com mais nomes ainda. Não é que é só uma brincadeira. Então aí ele vai fazendo esse trabalho de gratidão para dizer o seguinte: nós podemos ser sérios e alegres, profundos e gratos, firmes e reconhecidos. Porque às vezes as pessoas acham que para obter o sucesso tem que ser grosseiras, só bater. Há pregadores que acham que pregar a graça é bater, né? É sempre destacando o pecado, esquecendo a graça, por exemplo. E Paulo nos dá uma lição, como o Alceni destacou, de vida. Então, 27 pessoas, 10 mulheres. Para nós é tranquilo. Mas naquela sociedade... Lembrar das mulheres naquela sociedade e reconhecer, né, o trabalho delas, reconhecer... Até um que ele não lembrava o nome. Até aquela sua irmã, que eu não lembro o nome aqui. Como se ele fechasse os olhos, estou imaginando eles. Espera aí. Bom, Priscila, Febe, Trifena, Trifosa, Júlia, mãe de Rufus, a irmã de Nereu. Ele vai lembrando uma por uma. É uma coisa assim, é uma aula, né? É uma aula de pastorado, de como ser pastor. Isso. Impressionante. De tudo o que isso significa. E eu gostaria rapidamente de fazer uma pergunta a respeito de Febe.
Febe era uma líder na igreja, podemos chamar da igreja primitiva, logo o nascedor da igreja. Quem era Febe? Bem, até uma pessoa veio falar comigo um dia e disse: por que quando falam de Febe não fala que ela era pastora? Bem, o termo pastor, ele não é propriamente do Novo Testamento, enquanto função. Ele não aparece poucas vezes. Aparece mais presbítero, bispo. Hoje, nossa cultura é a palavra pastor. E em seguida, essa palavra acabou tomando significado e acabou se criando hierarquia na igreja. Triste, em que o pastor, depois ele vira bispo e outras coisas. Mas isso não estava presente. Então, pastor, presbítero e bispo são sinônimos no Novo Testamento, na prática das igrejas apostólicas. Isso é um ponto importante. A outra categoria de pessoas que atuavam na igreja eram os diáconos. Só que nós acabamos confundindo, eu sei que eu estou me alongando, mas é preciso, confundindo o diácono com aqueles 7. São coisas que temos que compreender bem separadamente. Então, o diácono não era alguém que apenas fazia o que os 7 faziam, que era distribuir o pão entre as viúvas, isto é, a ação social da igreja, por exemplo, ou, mais largamente, da administração da igreja. O diácono pregava, o diácono liderava a igreja. Vamos lembrar que a igreja era uma casa, onde as pessoas se reuniam. Então, a igreja em Roma são as igrejas em Roma, uma na casa de fulano, na casa de Beltrano, e Paulo nomeia, inclusive, essas igrejas micro, 15, 20 pessoas reunidas ali, tais pessoas naquela casa. Então, Febe e outras pessoas recebem a palavra assim de diácono, então, no grego. Então, Febe é diácono. Então, Febe ocupa um papel de liderança, tanto é que na minha tradução eu coloquei líder. Não posso dizer que ele é pastor, porque as pessoas vão fazer uma alusão ao pastor de hoje, que é um líder, mas ela é uma líder, é uma diácona. No grego aparece no masculino, um diácono, ela é um diácono. Então, acho que ela liderava aquela igreja. Então, havia uma igreja na casa dela, em Cencreia, e ela liderava essa igreja, incluindo ensinar, pregar, administrar, que é uma função pastoral, nos termos de hoje. Só que na igreja antiga, as funções eram distintas. Havia o professor, ou o profeta, havia o que cuidava da administração, o que cuidava da ação social. Os papéis eram distintos. Com o passar do tempo, acabou, ao meu ver equivocadamente, que tudo isso veio para a figura do pastor. Graças a Deus nós estamos distribuindo isso e, no caso, por exemplo, quem lidera um pequeno grupo é o pastor daquele pequeno grupo. Talvez o título não seja dado, não é relevante também o título. Então, me alonguei um pouquinho, mas espero ter respondido. Febe, uma mulher admirável. E, segundo algumas inferências, que eu acho correto, já citei agora há pouco isso, ela que pegou essa carta e levou. Gente, é uma carta única. Hoje de manhã, vindo para cá, eu tive que pegar uns documentos do condomínio, que eu tenho uma função lá, e eu tive que assinar os documentos. Eu não posso perder isso. É uma cópia única, os recibos todos aqui, eu assinei, e está tudo certo, nas contas do condomínio. Olha, né, eu temi e tremi, não posso falhar e largar em algum lugar, esquecer, perder. Você imagina ela que pegou o navio, ir até Roma, e alguém roubasse, porque naquela época o pergaminho era muito caro. Sim. Então, as pessoas podiam roubar, não por causa do conteúdo que eles sabiam, mas pegava aquele pergaminho, raspava e escrevia por cima, era uma coisa cara. E ela levou, muito provavelmente, o texto não diz, até Roma, mostrando que ela era uma pessoa de grande prestígio. Entre os cristãos, as mulheres gozavam de grande prestígio. Na sociedade romana, algumas mulheres, por nascimento, pertencente à elite, tinham prestígio.
Mas no cristianismo, escravas tinham prestígio. Mulheres, vamos dizer, simples do povo, tinham prestígio. É sensacional. Mas tem uma mulher que Paulo chama de protetora, prostates. E o prostates, no caso feminino, o prostates, é alguém que na cultura greco-romana sustentava financeiramente outras famílias. Era o patrão e o resto era cliente. Então, uma pessoa rica era um prostates. E as famílias faziam fila, como na parábola do rico e do Lázaro, né? Faziam fila para ter a comida do dia. E Paulo chama essa mulher de prostates. É sensacional como Paulo trata as mulheres. Sensacional. Maravilhoso. Se você quiser saber mais como Paulo trata as mulheres, o estudo ainda continua, né? O estudo ainda continua às 17 horas. Em Corinto, na carta de Paulo aos Coríntios, nós temos parte do capítulo 11 e parte do capítulo 14, que está na base de todo o antipaulinismo. E eu sei que a tradução que eu fiz, que ao meu ver é a mais fiel, por isso eu fiz, obviamente, ou a muito fiel, porque como é que agora Paulo, que fala tudo isso, diz: ô mulherada, cala a boca, fala na igreja não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu acho que não é com Paulo, nem com a palavra de Deus. Mas isso no dia 18, domingo, Deus dia quiser, 18, quando eu vou mostrar a tradução dessas perícopes nesses dois capítulos. Sujeito a crítica, ponderações, mas se nós temos que basear nossa teologia na Bíblia, nós temos que ver o que realmente ela diz. Isso. E falando sobre agora o nosso último culto, chegamos 19 horas, o tema foi o sucesso. A gente vê tantas pessoas que dizem ser bem-sucedidos ou recebem uma fama de ser bem-sucedido pela riqueza, por exemplo. Milionários no mundo, tem o ranking, né, da Forbes, então competindo quem vai ser o maior, quem vai ganhar ali. Então muitos acham que ser bem-sucedido, ter sucesso é ter dinheiro ou ter fama. A gente está na era dos seguidores, né? Dos seguidores, era digital. Quantos milhões? O senhor até apresentou alguns que para mim, todos desconhecidos, mais pessoas com mais de 300 milhões de seguidores, é muita gente. Mas será que isso é fama de verdade? Será que fama é ter mostrar que o sucesso que eu tive na vida é ter uma casa muito grande, um carro novo? Será que eu preciso comprar um carro novo para mostrar que eu tenho sucesso, sou uma pessoa bem-sucedida? Se eu tiver um carro velhinho, essa pessoa não está indo muito bem não. Mas se eu apareço com um carro novo, será que eu sou um pouquinho mais bem-sucedido que você? Que eu tenho um carro 2010, 2011. E você não tem carro nenhum, Samir. Eu não tenho carro nenhum. Francamente. Eu falo para a Roberta que minha esposa, que na verdade eu tenho todos os carros, né? Eu posso pedir para o aplicativo, eu tenho todos os carros. Eu tenho o metrô sempre à minha disposição, né? Um carro maior do que o metrô, né? Um ônibus bem grande à minha disposição, né? Eu realmente vi que não havia necessidade hoje, nesse momento, quem sabe num dia, mas vi que não haveria necessidade de ter, até pelas facilidades aonde eu moro e as facilidades dos aplicativos. Então hoje eu vi o custo de ter um carro e o custo também de ter um carro e mantê-lo. Mas claro que muitas pessoas veem pelo que você tem. Isso para mim não é sucesso, não é mostrar sucesso. Mas será que pessoas têm para dizer que tem para mostrar um certo sucesso? Deixa eu contar uma história aqui. A Marina Silva deu uma entrevista na revista Cláudia no mês de janeiro de 2024, muito interessante. Ela conta uma história. Ela disse que quando ela chegou no Senado, eleita senadora, um funcionário negro como ela disse: ô minha senhora, sua entrada não é aí não, sua entrada é por ali. Aqui é só para senador. Ela disse: eu sou senador. Ela disse: eu não culpei o rapaz, está na cultura, né? De como é que uma mulher, naquela época,
tinham poucas, né? Uma mulher negra, baixinha, meio índio, meio preta, como é que ela podia ser senadora? Sua entrada é por ali. Eu, quando fui vice-reitor de uma universidade, eu tinha uma Paraty. Mas era 2, era uma Paraty bacana, uma Paraty legal. Não tinha ar-condicionado, mas era uma Paraty legal. E aí, quando eu fui convidado para ser o vice-reitor acadêmico, eu parava no lugar dos professores. Eu tinha o estacionamento dos professores. Eu era diretor, mas eu acho que era misturado com professor, acho. Não me lembro agora. Quando eu fui a vice-reitor, eu fui para o estacionamento dos reitor e vice-reitores. Quando eu entrei, parei o carro na guarita, o cara disse, desculpe, professor, mas aqui é só para os vice-reitores. Eu disse, eu sou vice-reitor. Um momentinho só, ele pega e liga no RH, sei lá onde, estou aqui com o tal de Israel, aqui dizendo que é vice-reitor. Aí ele disse, eu entrei. Por quê? Porque o meu carro, todos os vice-reitores tinham um carro, naquela época, importados, que hoje se fabrica no Brasil. E o meu estava fora do padrão. Até a cor era verde, estava fora do padrão. Mas isso é a imagem do sucesso, e as pessoas vivem, não o sucesso, mas a imagem do sucesso. É impressionante como existe um negócio hoje chamado harmonização facial. Você vê um rosto e muitas vezes aquele rosto não é, na verdade, o rosto da pessoa. Já passou por várias cirurgias para ter aquele rosto, que aquele padrão de rosto é o padrão do sucesso. E alguns até perdem a vida fazendo esse tipo de cirurgia. Uma beleza que é considerada uma beleza. Então é uma perversão, no sentido de estar mudando a natureza das coisas, como se ter o nariz A ou o nariz B me fizesse mais ou menos feliz. Ter cabelo ou não ter me tornasse menos ou mais digno. É uma perversão da ordem divina, digamos assim. Pastor Celino, nós trouxemos alguns exemplos de um sucesso ruim, de um mau sucesso. Mas existe também um bom sucesso, não só o bairro aqui no Rio de Janeiro, mas um sucesso positivo, que faz bem. Será que existe mesmo, pastor Celino, esse bom sucesso e podemos ter um bom sucesso? Além do time também, né? Além do time, isso. E no futebol a gira, torce pelo Bom Sussa, né? Isso, eu acho que é dos anos que o Alceli jogava bola ainda. Aquele pastor lá que falou sobre o cinema, há muito tempo. O Celso fez sucesso fez aqui sucesso, durante bom sucesso. Madureira, Bangu, mas esse tema é muito interessante, né? Porque a gente viveu recentemente e ainda tem uma influência muito grande na questão da nossa religiosidade, dessa teologia da prosperidade, né, Samir? Que associa o cristianismo a esse bom sucesso, sendo que o bom sucesso é você não ficar doente, é você, a sua empresa, por exemplo, prosperar, você estar bem com a sua família, no seu casamento, seus filhos estarem sempre progredindo. Então, essa associação ainda está muito presente no nosso contexto. Só que a gente não encontra base bíblica para sustentar, né, esse bom sucesso que muitos pregaram aí e continuam pregando. Você vê aí a história de Paulo, você pega o próprio exemplo de Jesus. Então, o que Jesus tinha? Jesus tinha carro, Jesus tinha cavalo, Jesus tinha charrete, ele não tinha nem onde morar, nem onde dormir. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então Jesus foi um cara, né, que não teve sucesso, ele foi mal sucedido. Então, eu até comentei aqui antes, né, quando o pastor Jael estava pregando, né, no domingo sobre essa questão, me veio muito a figura de Josué. Eu até preguei também recentemente sobre esse capítulo, porque o primeiro capítulo ali de Josué é justamente quando ele vai herdar, né, ali todo o povo de Israel, de Moisés, ter que enfrentar ali grandes desafios. Deus dá a receita do sucesso para Josué. E você não tem lá o Josué, você precisa comprar um cavalo aí de guerra, você precisa comprar muitas armas. Não, o que
Deus diz ali muito claramente, né, nesses versículos 6, versículo 7, versículo 8, ó, Josué, você não pode se afastar nem para a direita nem para a esquerda do livro da lei. Você tem que falar desse livro. Você precisa praticar este livro para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Deixa eu ler aqui o texto para você na versão Prazer da Palavra. O Deus Eterno disse mais a Josué: saiba que nenhum povo conseguirá lhe resistir. Estarei com você assim como estive com Moisés. Não o deixarei, jamais o abandonarei. Você precisa ser forte e corajoso, porque é sua a tarefa de fazer o povo de Israel herdar a terra que lhe prometi no passado aos seus ancestrais. Além de ser forte e corajoso, é o que você está destacando aí, você precisa seguir atentamente todas as orientações que Moisés lhe deixou no livro da lei, que você tão bem conhece. Não deixe de lado este livro, seja qual for a circunstância. Se você o seguir, como você disse, será bem sucedido em tudo o que fizer e em todos os lugares que for. Não só siga o livro, mas fale dele para o povo. Medite você mesmo em cada uma de suas palavras. Esse será o segredo do seu sucesso. Então, não tem outra alternativa, gente. É isso, é buscar, né, estar ali, né, procurando fazer essa vontade de Deus, porque a gente só tem benefício quando a gente conhece e pratica a palavra de Deus. E isso não tem nada a ver com bens materiais. Você não tem, né, base bíblica para dizer, o crente precisa ter uma família feliz, o crente precisa ter bens materiais. Não, isso tudo é o mundo que tenta nos impor esse tipo de sucesso, né? O bem-estar e o ter sucesso na vida é ter bens materiais. O principal realmente e indubitavelmente é esse grande tesouro que é Jesus Cristo em nossas vidas. Esse é o verdadeiro sucesso. Então, ter sucesso, em primeiro lugar, é ser salvo por Jesus. Isso aí. Ser salvo. O que existe de melhor no mundo que ser salvo? Eu não conheço. Eu não conheço. Nada melhor do que ser salvo, ter certeza de salvação, ser salvo por Jesus Cristo. Ter sucesso é viver com um propósito, divinamente, um propósito então dado por Deus, e ser fiel a esse propósito, fiel ao Senhor. Ter sucesso é colocar as pessoas. É muito interessante que muitos acham que para ter sucesso é passar por cima das pessoas, mas não, é colocar as pessoas em primeiro lugar e não passar por cima delas. Ter sucesso é ter um sentido de missão. O Senhor nos dá uma missão. Então, isso é ter sucesso, biblicamente falando. Eu posso, sim, ter um carro mais velho, mais novo, não ter um carro, ter o carro do ano, ter carro nenhum, ter um Fusca, porque eu posso ter um Fusca de 3 mil reais, eu posso ter um Fusca de 100 mil reais também. Isso, se eu não colocar ali, naquele carro, o meu sucesso, mas ver realmente eu preciso desse carro melhor para me servir melhor, ou a segurança que esse carro possa me trazer, ou tenho condições de comprar esse carro, mas não pela aparência que esse carro possa estar me dando, né? Porque vai a intenção. Eu tenho esse carro para aparentar algo, e muitas vezes algo que não é verdade, aparentar uma mentira. Não, eu tenho esse carro porque eu gostei, porque eu preciso, porque eu posso pagar, ou mesmo eu posso pagar por carro, mas escolho não ter o carro porque não tem necessidade, que eu posso fazer uma economia maior, mas não colocar no carro, na casa, na quantidade de seguidores, o meu sucesso. Eu ouvi uma vez, eu estava no aeroporto, estava na fila e alguns adolescentes conversando, e um falou o seguinte para o outro, ficou na minha mente, ficou guardado. Ele falou: eu não sou bonito como você, nem jogo bola como você, mas eu tenho mais sucesso, tenho muito mais seguidores que vocês dois. Eu vou ser famoso. Um garoto devia ter uns 13, 14 anos. Ele viu que um era bonito, outro jogar bola. A única chance dele, que
ele não se achava tão bonito, era ser famoso e já contava ali os seus seguidores. Para muitos ter sucesso é ter seguidores, curtidas, e ficam aprisionados a isso. Mas ter sucesso não é isso. Mas a gente está falando isso aqui, mas a gente sabe que o quanto é difícil, né, a gente realmente seguir isso. Até agora me lembrei de uma entrevista que eu vi agora de um jogador, acho que era Negueba, né? Teve aí, jogou no Flamengo, coisa e tal. Aí ele contando a história dele, ele falou que assim que assinou um bom contrato, coisa e tal, a primeira coisa que ele fez, comprou uma BMW. Aí chegou lá na casa de um outro jogador também, agora eu esqueci agora o nome. Aí chegou lá e tal, eles eram muito amigos. Aí estacionou lá a BMW e tal, chegou lá e tal. Aí o cara falou assim, que é isso, cara? Não, comprei a BMW. Ele falou assim, olha, volta e entrega isso. Pode ir lá, vai na concessionária e desfaz isso. Você já ajudou a sua mãe? A sua mãe está... Onde ela está morando? Está morando naquela casa lá em construção. Tu já construiu aquela casa? Então, essa questão de querer apresentar algo, né, para a sociedade, satisfazer a sociedade, às vezes deturpa as nossas prioridades. Quer dizer, esse jogador, graças a Deus, ele foi sábio para orientar o Negueba no início ali, falou assim, cara, existem outras prioridades, né? Vai primeiro dar o auxílio lá para os seus pais, ajude os seus pais. Depois, você pode até comprar uma BMW, né? Mas não inverte as coisas, você está deixando os seus pais lá na favela, né, naquela situação, e desfilando aí com BMW, não tem sentido, né? Mas é essa tentação que a gente corre de querer apresentar, né, esse rótulo, né, de sucesso que é o de ter, né? Então, não por acaso Jesus chama o dinheiro de Deus, por letra minúscula, é claro. É difícil não seguir esse Deus. Isso, então, terminando mais uma resenha teológica e pensando, né? Acredito que você também está aí pensando, que sucesso você quer ter? O sucesso dos homens ou o sucesso que está na palavra de Deus, está com Deus? Que vida você quer ter? Uma vida de pecado ou uma vida de santidade, conforme a vontade de Deus? Nos despedimos assim com a oração do pastor Israel. Ó Deus eterno, que bom que tudo que nos pedes é para o nosso bem. Dá-nos sabedoria, santidade, serenidade. Toca nos nossos corações para que sempre desejemos fazer o que é certo, nessa viva, gostosa consciência de Tua presença constante conosco. É o pedido que eu faço para mim, para nós aqui, para todos que participam conosco, em nome de Jesus. Amém.